Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então na quarta semana da Quaresma, celebrando hoje, em memória da nossa Ana. Tantos anos aqui na comunidade, primeiro com o Eric e duas filhas, agora nesses últimos tempos sozinha com o Eric, mas rezando aqui conosco, trabalhando aqui conosco. Ontem, então, partiu assim tão subitamente, tragicamente. Nosso coração fica apertado também pelo Eric, nosso querido menino, que tanto queremos que volte aqui onde ele é tão feliz. E eu me admiro, me parece... bom, claro que as leituras hoje batem em cheio com a nossa memória de Ana. Mas me admira ainda que essas leituras tenham sido escolhidas justamente para a Quaresma. E vejam, o Evangelho é tirado de um domingo depois de Pentecostes. Então, é um Evangelho de ressurreição e de vida. É disso que trata, quer dizer, são leituras de ressurreição e de vida. O profeta Eliseu, e vemos como dá trabalho. Dá muito trabalho ao homem a vida, retomar a vida. O que nós estamos fazendo é retomar a vida, porque nós já a perdemos no jardim do paraíso. Perdemos a vida e desde então estamos a morrer constantemente e todos os dias. Às vezes até mesmo antes de nascer. Quantos, aliás, com o aborto hoje, quantos? Milhares. Mais do que uma guerra antes de nascer. Então, hoje, pior do que tudo isso, hoje, a luta do homem pela vida parece ter cessado. Antes, o homem está lutando pela morte. É pela morte que o homem hoje está lutando. E ele trata de produzi-la. E produzi-la massivamente. Massivamente. Temos assistido, aterrorizado, como estes inimigos da humanidade, iluminatis, maçônicos e sionistas, têm arquitetado um plano de diminuição radical da população do mundo e da erradicação, de exterminar com a humanidade, quando eles querem criar um homem agora que não seja aquele saído da mão de Deus. Isto é a extinção da humanidade. Isso é um plano de morte total. Talvez só se compreenda de fato esse pensamento, quando se percebe que nessa história toda se involucra a Santa Igreja. E que toda a luta é pela extinção da Igreja e da fé católica. Mas então, essa extinção assume algo realmente tremendo. Uma morte eterna. Uma morte eterna. Parece que este é o desígnio humano. Já tendo desistido de lutar pela vida, agora luta pela morte e pela morte eterna. Olha que reverso que a humanidade deu nestes últimos tempos. Não só desistiu de lutar pela vida, quanto agora abraça e quer a morte eterna, para todos.
para todos. Ufa. A Ana viu isso. Nós nos admirávamos, nem da Ana, mas das crianças dela, que já chegaram no meio da comunidade conscientes, não digo assim de tudo isso assim como agora, mas conscientes de tudo o que está, o que viria a acontecer. Né? E se quis unir a nós para lutar pela vida. A vida deve continuar. Não, o que admiro na comparação das duas leituras, é o trabalho que o homem passou para cultivar a vida. Depois desistiu e agora cultiva a morte eterna. Mas a facilidade com que Jesus nos la devolve. A facilidade com que Jesus devolve a vida. Esse é para ser o contraste entre a primeira e a segunda leitura. Enquanto que Ezequiel passa tanto trabalho para ressuscitar o menino, Jesus simplesmente diz uma palavra e pronto, torna a vida. Então, sim, é tal a situação humana hoje que não há outra esperança em nós, já não mais em homem algum, sequer em nós mesmos. Não há outra esperança em nós senão nessa palavra salvadora, restituidora de vida. Que Jesus a pronuncie. Que Jesus a pronuncie sobre a Ana e todos aqueles que já partiram. Que Jesus a pronuncie sobre nós. No dia da sua vinda em glória e majestade. Jesus a pronuncie com sua boca divina sobre nós. E todos, vivos e defuntos, possamos nos reencontrar de novo para a vida eterna. Não para a morte eterna, mas para a vida eterna, aquela cheia de graça, a única que vale e que é estar perto e junto de Deus. Morrer, e morrer eternamente, é afastar-se de Deus. Desde Adão estamos nesse afastamento. E agora, esse afastamento é um desejo eterno. Mas a vida verdadeira é aquela de aproximação de Deus. Com a fé, com Jesus Cristo, com o seu retorno, essa aproximação vai se planificando, até que estejamos na mais íntima comunhão com Deus. Esta é a verdadeira, a única vida que importa e que interessa. Deus a dê a Ana e a toda a humanidade e a nós também. Nos chame dentre os mortos, porque este mundo é cada vez mais certamente uma morte e uma promessa de morte eterna. A palavra de Jesus nos livre disso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.